Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Mais um protestante aqui dizendo que o Ariel ele é burro. Cara, aqui é o pastor Ferreirinho, diz que é professor, etc. Mas quando debateu com o Diácono João Vitor, é tão inteligente em grego, especialista na patrística. Se um pai da igreja dá um guspe, ele prova, tal, etc. É só pegar o vídeo lá e ver o vídeo com o Diácono João Vitor. Passou vergonha. Não se impressiona com esses títulos. Rodrigo Silva, Lucas Banzoli, professor Ferreirinha. Não se impressiona, cara. Porque a sã doutrina da salvação que irá combater aquele que contradiz Judas. Acho que é Tito 1, 8 e 9. Simples. Olha só. Tá o pastor Ferreirinha fazendo vídeo, tá o Lucas Banzoli, tá o canal do César lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Os caras, eles são baixos, cara. Aonde, na minha visão, nem o Ariel provou a tese, conseguiu refutar o pastor Eliseu, nem o pastor Eliseu conseguiu refutar também que nós somos idólatras. Para mim fica empatado amplo. Simples, pô. Nem o Ariel venceu o debate, nem o pastor Eliseu venceu o debate, na minha opinião. O debate é Bíblia, Escritura. Somente Escritura, certo? Salmo 95, 9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Deus, ele era adorado através das imagens via sacra, muito diferente das imagens de Êxodo 20, versículo 3, imagem de outro Deus. O que a Escritura proíbe, desde Gênesis até Apocalipse, até nos quintos do inferno, se você preferir, é imagem de outro Deus. Ponto. Imagem via sacra. O templo do rei Salomão é repleta de imagem. O culto dos judeus era um culto, um templo cheio de imagem, onde o próprio Cristo passeou. João 10, 23, Atos Apóstolos também 3 ali está congregando nesse templo. Que tipo de imagem que tinha no templo do rei Salomão? É imagem de outro Deus? O que tinha em cima da arca da aliança é imagem de outro Deus? Como o rei Salomão se contaminou, se corrompeu? Adorando os deuses de suas concubinas. Simples entender isso. Mas vamos lá, né? O Ariel Lazari consegue piorar no seu analfabetismo. Olha só, gravata, tudo, cara. Os caras, ele quer dar uma impressão boa, mas não, cara, são mentirosos. Aonde está na Escritura terno e gravata? Os apóstolos andavam de terno e gravata? Como os apóstolos andavam? Como os apóstolos pregavam? Como os apóstolos, etc, etc, etc. De interpretação textual. Vamos ver? Vamos ao debate dele com o professor Eliseu Rodrigues. Vamos soltar aqui 26 minutos e 32 segundos. Solta o vídeo. Já faz sobre Maria. Baseado nesses textos de termo, tem um texto acima desse passado, pergunta que apoie, que confirme. Deixa eu voltar aqui que está no modo acelerado. Tá. Botar para velocidade normal. Ok? Ok. Então vamos lá, soltando o vídeo. Não, o Eliseu, o pastor Eliseu, não. Cara. Sim, eles é obrigado a saber Bíblia. Bíblia, até o Satanás sabe. Interpretação da Escritura, até o cão interpreta. Eu quero ver a interpretação do magistério. O próprio Satanás está pregando para aquele que é a palavra, aquele que é o Senhor das palavras. Cristo, Satanás está pregando para Cristo, Mateus 4, Lucas 4. Citando o Salmo 91.
Não se impressiona, cara. Com um versículo bíblico, o pastor citando Bíblia ali, versículo igual uma metralhadora. Não se impressiona. São versículos isolados. Não se impressiona, cara. Como é lindo ser católico, né? Como diz a irmã aí no canal. E que permita o uso de imagens. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter conceito maior num ambiente cultico. No ambiente. A pergunta do pastor Eliseu. Os caras, eles querem enfeitar ambiente cultico. Fala um ambiente dentro da igreja, dentro do cenáculo, dentro do templo, etc. Pastor Eliseu Rodrigues, onde tem o texto em que Deus manda, em que Deus ordene para culto, no ambiente de culto. São duas perguntas. Faz a imagem para culto e no ambiente de culto. Ou seja, a imagem para ser adorada e no ambiente de culto. São duas perguntas. Ele foge da primeira e parte para a segunda. O Sâmbulo. Gostei muito do senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Uma não, repleta de imagem. O Ariel também cita também os textos, cara. Josué 7,6 tá pro site da imagem. 1 Reis 6, do 22 ao 35, templo cheio de imagem, desde o piso até o teto. Ezequiel 41, 17 ao 26, 2 Crônica 3, Números 28, 9, quando a serpente foi destruída ali porque se tornou uma divindade, começou a ser adorada. Tem todo o contexto, cara. Simples. Você pega Êxodo. Êxodo. Vinte 5, 10. Farás uma arca de madeira, ó. Deus falando com Moisés, ó. Ali na tenda. Olha só. 25. Deus disse a Moisés, ó. 24. Êxodo 24. Deus disse a Moisés. Êxodo 25. Deus disse a Moisés. Então, farás uma arca. Êxodo 25, 10. Farás uma arca de alcácia. Seu comprimento será de 2 covados e meio, sua largura 1 covado e meio, sua altura de 1 covado e meio. Êxodo 25, 17. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, sua largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido determinado tampa, um de um lado, outro de outro lado. O que Deus está proibindo é a imagem de outro Deus. E como Deus se comunicava com Moisés, como Moisés prestava culto ali e transmitia aos seus discípulos, tal, etc. Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo e de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha só. Então, Deus é contraditório ou não? Não, cara. O que Deus está proibindo ao pastor Ferreirinha, profissional, sabe tudo, ou etc., eu vou deixar de ser católico, vou virar protestante, porque o Lucas Manzoli refutou o diácono, o Lucas Manzoli refutou o Ariel, o professor aqui, Ferreirinha, refutou o diácono Vitor, o pastor Eliseu refutou o Ariel, e etc. O João Oliveira refutou o Ariel, e o Rodrigo Silva refutou o professor lá de história, lá, o Lucas Caster. Então, cara, eu vou deixar de ser católico, porque todos os vídeos aí que os caras apresentam, os caras refutam o católico, e o católico não sabe interpretar a Bíblia, o católico não sabe fazer uma linguagem interpretativa, os católicos são adoradores, os católicos são idólatras, os católicos são tudo. Mas aonde está na Escritura, onde está o seu fundamento? Se Cristo tivesse proibido a imagem, ele está ali no templo, João 2, João 10, 23,
João 5:34, Atos dos Apóstolos, Mateus 24, Marcos também fala, Lucas também fala, Atos dos Apóstolos 13, os apóstolos ali no templo. Não falou nada. Ezequiel 41, desde o piso até o teto, tem imagem. 1 Reis 7, do 25 ao 32, tem imagem de 12 bois. Apocalipse é um repleto de imagem. Apocalipse 1 ali, se você for ler ele, o verbo está passeando sobre os candelabros. Na minha opinião, cara, você vai debater com os caras desse aí, você tá dando status pros caras, pô. Por que você não coloca o seu vídeo aí com você debatendo com o Diácono João Vitor? A vergonha, a humilhação. Você disse que o Diácono João Vitor não tinha capacidade de refutar? Despreparado? Ô pastor, vai a merda, cara. Era a da Arca da Aliança. Se nós formos lá para Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante. Se a Bíblia o Velho Testamento são sombras, agora é interessante. O João 14, o verbo se fez carne. João 14, Felipe fala para Cristo: Cristo, me mostra o Pai. Felipe, estou tanto tempo contigo. Aquele que me viu, viu o Pai. Então, agora eu posso fazer uma réplica daquilo que eu vi. Se eu quiser fazer uma imagem via sacra, o primeiro milagre ali de Cristo, posso fazer. Se eu quiser fazer uma réplica, uma imagem via sacra de Pedro pescando ali a pesca maravilhosa, posso fazer, pô. Se eu quiser fazer uma imagem, por exemplo, Nossa Senhora, o verbo no seu ventre, eu posso fazer, pô. Agora eu posso. Deus, no Velho Testamento, Deuteronômio ali 4, se você preferir 15 em diante, Deus se manifestou não por figura alguma. Por isso que no Velho Testamento são imagens de querubins, de anjos, de leões. No Novo Testamento, agora eu posso fazer aquilo que eu vi. Tem imagem via sacra, imagens lá na Catatumba. A arqueologia tá cheia mostrando, cara. 1º século, 3º século. Não tem como, cara. Que imagem que a Bíblia está proibindo? Êxodo 20, versículo 3. E o texto que eles usam, mas o Velho Testamento lá, os primeiros cristãos adoravam Deus. Não, tem diferença, tem uma distinção. Adorar a Deus e venerar a arca. Josué adorava a Deus através da arca, porque o culto de veneração à arca e culto de adoração a Deus, porque a arca abriga a própria palavra. E no Novo Testamento a palavra se fez carne. Agora eu posso fazer uma réplica daquilo que eu vi, cara. Se é uma imagem de outro Deus, são imagens que vai ser adorada, não vai ser venerada. Porque se eu for fazer imagem via sacra, por exemplo, ali, Jesus ali no seu ministério, na tentação do deserto, eu vou entender o significado. É uma janela que vai me levar à adoração a Deus. Como o povo olhava a serpente, o povo contemplava, não adorava. O povo lembrava dos mandamentos. Quem saberia disso? O povo tinha um sinal também no Velho Testamento. No Novo Testamento o sinal é Cristo, o verbo. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, o filho do homem vai ser levantado. Então, não tem como, protestante. Lá para Êxodo 25. Êxodo 25, aqui no versículo... Tá dando nojo, cara, esses vídeos desses caras, pô. Farás também 2 querubins de ouro batido e os farás. Isso é Deus falando com Moisés. Nas 2 extremidades... Então pega o Velho Testamento e limpa o... Certo, pô. Por isso que eu não debato, cara. Eu já tinha mandado ele para aquele lugar, pô. Tá aqui, ó. Olha só, o salmista ele deixa bem claro, pô. Não, é a Bíblia católica. A Bíblia católica adulterada. Pegue na sua Bíblia também. Salmo 28, 2, ó. É só. Você que tem católica que acredita nesses caras, pô. E muito menos protestante. Aqui, ó. Salmo 22. Rendei a glória. O Bíblia protestante, eu não sei se é 27 ou se é 29.
Ó, rendei-lhe a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados, cara. 28:2. Salmo 95, acho que é 96. Deixa eu ver se é isso mesmo. O 95 não, 96, 95 não, 96. 96 é Bíblia protestante, né? Olha só. 95. 9. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante deles estremecerão a terra. O que é um ornamento, meu querido? A Arca da Aliança é o quê, meu querido? Os dois querubins eles são o quê? Por isso que Deus se comunicava com Moisés e Moisés se comunicava com Deus, de acordo com o que nós católicos fazemos. Ali, na tenda, onde entrou seu soco, o gesto ali, e foi adorar Deus através das imagens via sacra. Adoração à imagem não, cara. A imagem é uma janela. O ícone. Acho que é... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um pouquinho aqui. Vamos mais, né? Moisés, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas duas extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte um a um. Porás o propiciatório em cima da Você árvore. mostra pros caras que tá na Bíblia, tem imagem, os caras, ele questiona, pô. Eu não sei, pô, tá na Bíblia, tem na Bíblia, pô. Tá aí na Bíblia. Deus não condena imagem de servos. Ele condena a imagem de outro Deus. Quando a imagem se torna seu Deus, como Nossa Senhora é uma deusa para nós adoramos Nossa Senhora. Não, cara. O dia que Nossa Senhora se tornar uma imagem, uma deusa, a gente vai pisar e destruir, cara. Não, cara. Tem diferença. Tem distinção. Tem base bíblica, história, tradição, mistério. Que é a coluna sustentável da verdade. Exposto na árvore, testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Apanhando, né, Ariel? Pelo amor de Deus, pô. Aqui é o centro do judaico da arca da aliança, onde deveriam ser feitos os sacrifícios, com dois querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: É ídolo. mas esse querubim de ouro aí, se a gente Salmo jogar 134, ele, é ídolo. jogar ele no chão, ele vai se defender. Toda a ele vai Bíblia conseguir levantar. é ídolo. Alguém poderia dizer isso. Aqui o Ariel Lazar ele cria um espantalho terrível. Qual é o espantalho? Aonde? Espantalho. Tá mostrando para você que tem versículo bíblico e capítulo mostrando que o culto judaico era através dos ornamentos sagrados. Espantalho é o seu nariz, seu mentiroso. É que os querubins eles não foram feitos para serem adorados. Amém. Um pastor que falou sério, realmente, os querubins não foram feitos para adorar, porque os querubins apontavam a Deus. Os querubins são os guardiãos da Arca da Aliança. Os querubins, nós prestamos culto de honra, como José 7,6 prostou ali diante da Arca da Aliança, que tem dois querubins, e reverenciou, adorou a Deus desde manhã até a tarde toda. Ele e o ancião. Tem diferença. Você falou uma coisa muito interessante. Os querubins não eram adorados. As imagens não eram adoradas, mas os pessoal adorava Deus através dos ornamentos. Como José está adorando a Deus? Através dos ornamentos. Através dos dois querubins. A adoração está focada, dirigida aos querubins? A adoração está focada à arca? Não, a Deus. Que a palavra estava dentro da arca, o maná e o cajado sacerdotal que floresceu Hebreus. Como você no Outro Testamento também, se fosse por de imagem, os hebreus não tinham colocado lá. Hebreus 9, 4, 5. Certo? E Gálatas 3, 1. Cristo, o Paulo apresentava a imagem do Cristo crucificado. É loucura, escândalo para vocês, hereges, né? Se comporta como inimigo da cruz, né? Feitos para serem adorados. Os querubins não foram feitos para que intercessões a eles fossem dirigidas.
a fim de que eles fossem intercessores Me mostra na Bíblia que você está falando, versículo e capítulo. Não tem como. entre Deus e os homens. Os querubins ali e todo o ornamento e também o aparato cultico da antiga aliança eram símbolos representativos de Cristo, da nova aliança. E quando você pega... Então, no Novo Testamento você falou uma coisa muito interessante. Era símbolo, etc., que prefigura Cristo. Então, os servos, eles são representantes de quem? Ele te aponta quem? Essa nuvem de testemunha. Hebreus 12:1. Lembrai do vosso... O que será que é Hebreus 3:7? Então, quando você vê uma imagem de João Batista, de Nossa Senhora, você vai lembrar da missão deles, que eles são imitadores de Cristo, 1 Coríntios 1:2, e vai adorar Deus através dos ornamentos sagrados. Imagem de santos, a Bíblia não proíbe. Imagem de servos, os anjos são o quê? Servos. O anjo vai dar a saudação, como deu a saudação a Zacarias, como deu a saudação a Maria, como apareceu ali para ajudar o profeta Daniel, o profeta Josué, e Josué prostra também diante do anjo. Balaão prostra também diante do anjo, como respeito. Quando você se prostra diante da imagem, ou José prostrou diante da imagem ali dos dois querubins, respeito. Adoração só compete a Deus, como diz Apocalipse 10:19. O discípulo amado tentou adorar o anjo, como Cornélio tentou adorar Pedro. Certo? Simples entender isso. Então, uma coisa que vocês querem negar não tem como estar na Bíblia. Então, rasga os livros de Reis, rasga o Velho Testamento e limpa, você sabe o que. Olha só. Vamos aqui, 1 Reis 6, ó. Vou resumir aqui porque é muitas imagens, certo? Ó. 1 Reis 6, 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Certo? Vamos mais. 1 Reis 6, 35. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores debochadas, e cobriu de ouro tudo, ajuntando as esculturas. Olha só, 1 Reis 7, 25. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e suas ancas estavam para o lado de dentro. Ó. 1 Reis 7, 29. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, prendia grinaldo em forma de festões. Êxodo, olha só, cara, como esses pastores são mentirosos. Eu acho que se o Ariel usasse esses argumentos bíblicos, esquecesse um pouco os pais, provar de Bíblia, cara. Olha só, Êxodo 26:1. Fará os tabernáculos com 10 cortinas de linho fino, retorcida de púrpura, violeta, púrpura escarlate, de cabecinha, sobre a quais alguns querubins estão agicamente bordados. E Cristo estava nesse templo que foi reformado por o rei Herodes. Em João 5:14. Mais tarde Jesus achou no templo. Ele disse: eis que ficação, não peques para que não te aconteça coisa pior. Que está no templo ali, ó. Que ele curou aquele paralítico, né? 10, ó. Muita prova. João 2, que está ali no templo, também não falou nada. E os apóstolos, eles cultuavam ali no templo cheio de imagem. Eu vou provar aqui daqui a pouco, ó. João 10, ó, pastor Ferreirinha, 23, ó. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Porque o verbo não falou, não vou, tira essas imagens. É idolatria, essas imagens de querubins, de leões, de bois, desde o piso ao teto, é um templo idólatra. E Atos, para finalizar, que eu não vou reagir o vídeo todo desse pastor, né? Claro que não. Se eu reagir o vídeo dele, eu tenho um fardo aqui, pô, pelo amor de Deus. Atos, acho que é 5, ó, 42. E todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo, pelas casas, ó.
Onde os apóstolos ensinavam? No templo. Onde os apóstolos pregavam? No templo. Onde os apóstolos se reuniam? Atos 3, 1. Ó. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Que templo é esse? Ó. Pedro e João iam orar no templo. Como era esse templo? Que eu faço a pergunta para o pastor. Você vai pegar aqui o 11, ó. Com ele se conservava perto de Pedro e João. Uma multidão curiosa afluía a ele no pórtico chamado Salomão. Simples entender isso. Eu não sou doutor, não sou mestre, eu não me gabo em especialista em grego, em hebraico. Não, cara. Nós somos humildes. Quem nos guia, quem nos ensina, quem nos capacita é o Espírito Santo. Através da tradição, através do magistério e a Escritura. Salve Maria.